Olá, todos sejam bem-vindos. Grande Bruno, sempre presente. Então, Bruno, eu tô com a mesma expectativa que a tua. Muito contente aí por poder conversar um pouquinho com o Dr. Pimenta. Essa é a ideia, então. Adriane, boa noite. Angelita. Grande Paulinho. Sempre uma grande presença. Hoje nós vamos descobrir, Bruno. Hoje nós vamos descobrir. Olá, Karen, tudo bom? Nós vamos falar sobre organização do escritório de advocacia para atuação no processo administrativo. Essa é a ideia da live de hoje, né? Bruno, me ouve bem por aí? O som tá saindo bem? Se tu puder me acenar, te agradeço. Enquanto a gente aguarda aqui o Dr. Pimenta, que logo mais vai entrar na nossa live. Beleza. Valeu, Bruno. Que bom, Bruno. Obrigado. Sejam todos bem-vindos, então, colegas. Já estamos aí num número bem bom de participantes. Eu queria dizer para vocês que o Dr. Sérgio já tá na área. Eu só queria fazer algumas considerações antes de puxar ele aqui. O tema dessa live, a ideia dessa live é trazer um assunto que eu entendo bastante relevante na nossa atuação enquanto advogados, né, previdenciaristas, que é a questão administrativa, né, a questão do trabalho do advogado na via administrativa, seja no INSS ou no Conselho de Recursos da Previdência Social, mas tratar de um tema que me parece bastante fundamental e às vezes pouco discutido, né? Que é como organizar o escritório para uma atuação no processo administrativo previdenciário, né? Diante das diferenças que existem entre, né, a rotina no INSS, no Conselho de Recursos, para a rotina no processo judicial, né, que é bastante diferente, a intimação dos atos, a gestão dos documentos, o controle dos prazos, sustentação oral, a utilização das instâncias, né, o próprio processo eletrônico. Então eu fiz o convite para o Dr. Sérgio Pimenta, que é advogado, né, no Rio de Janeiro, e atua na área administrativa com bastante força, bastante expressividade, né? A sua atuação é toda ela voltada para o processo administrativo como advogado, para a gente conversar um pouco sobre esse assunto que é muito importante. Eu quero, a partir desta live, né, tentar toda semana estar colaborando, ou se não toda semana, de 15 em 15 dias, com uma live aqui pelo Instagram, trazendo algum assunto atinente ao processo administrativo previdenciário, que é um tema que eu procuro, né, difundir aí informações há muito tempo, escrevo sobre o assunto, tenho a minha prática aqui também, mas a gente nunca conversou muito sobre a prática, né? Então essa é um pouco a ideia da live. Eu quero dizer para vocês também que eu tenho uma obra, eu até fiz um vídeo hoje à tarde, falei em umas obras, mas eu tenho uma obra só, não tenho como sortear mais do que uma, do livro INSS Digital, entenda ponto por ponto, e eu gostaria de fazer um sorteio na live de hoje com aqueles que participarem. Eu elegi como critério para esse sorteio os colegas fazerem um print da tela da nossa conversa aqui e compartilharem conosco, comigo e com o professor Sérgio Pimenta, no Instagram de nós dois, com alguma mensagem criativa voltada ao processo administrativo. Tá? Aquilo que der na telha de vocês. Seja da experiência de vocês, o que vocês pensam, mas falem a verdade, né? Se é um porre, se é um saco, se é uma pedra no sapato, coloquem lá que para vocês nem precisaria existir o expediente administrativo. Poderia ser só o processo judicial, tá bom? E aí, após terminar a live, nós vamos conferir, então, as mensagens e vamos eleger aquela mais criativa, e aí eu faço um contato pelo direct, então,
para enviar o livro do NSS Digital. E vai ser muito bom fazer esse sorteio, o livro que eu escrevi em coautoria com o Adriano Maus. Chega de falar, deixa eu puxar aqui o meu amigo Pimenta para a gente dar início à nossa conversa. Aguardando. Olha aí. Fala, meu amigo. Boa noite. Tudo bom? Tudo bom? Tudo, boa noite. Como estão as coisas por aí? Vamos levando nessa quarentena, fazendo o que a gente tem feito de mais, que é estudar, ver live, ler o decreto, atualizar nossas coisas, mudar a nossa vida, né, que realmente mudou bastante essa pandemia, mudou totalmente nossa sistemática de escritório, de tudo, né, Alexandre? Isso é mundial. Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Mas muito feliz, cara, de poder, cara, e bater um papo com você sobre o processo administrativo, que é uma coisa que nós amamos, né? Tá no nosso sangue, né? É uma coisa... Olha, queria te dizer que para mim realmente é um motivo de muita alegria. Eu guardo a vontade de conversar contigo numa live desde o início da pandemia, né? Porque a gente, quando tinha o contato presencial, era sempre corrido, né, Pimenta? A gente se encontrava no congresso correndo, nunca dá tempo. Aí de noite tem função de organização, tem que levar palestrante, a gente está sempre envolvido nos eventos. Verdade. E no fim, parar para conversar, a gente nunca consegue, né? É muito difícil. Olhe lá naquele jantarzinho, né? Que sempre tem. Mas realmente, tempo era escasso para gente. Muito escasso. Sem dúvida. E eu converso muito com os colegas sobre o processo administrativo e muitos guardam uma vontade muito grande de te ouvir também. Eu percebo isso, porque tu é uma referência para todos nós na atuação administrativa, né? Eu, desde que te conheço há muito tempo, e antes de te conhecer, já ouvia falar do teu trabalho aí no Rio, né? Então, muitas pessoas sabem do teu trabalho e muitas pessoas têm muitas dúvidas práticas mesmo de atuação, independente das outras discussões, né, que a gente possa travar aqui sobre jurisprudência, sobre melhores entendimentos, mas como é que é fazer uma atuação no procedimento administrativo, o que o escritório precisa cuidar, o que a gente precisa adaptar. Então, o objetivo seria um pouco isso, assim, né? Te ouvir um pouquinho, eu até elaborei um roteirinho aqui de algumas dúvidas minhas, né? Para ter a honra de te ouvir aí. Ah, pô, é uma honra. Dúvida, tirar dúvida sua, nossa senhora, que bom. Mas assim, é uma história que já arrasta aí mais ou menos, sou formado desde 88, mais ou menos, me formei em 88, e entrei na área previdenciária em 93. Claro, aquela história, né? A gente forma, sabe tudo, né? Nós somos os melhores. Abrimos aquele escritório, que acho que é de todo mundo, né? Aquele primeiro não deu certo. Vamos fazer uma parceria. Não deu certo. Aí, na terceira parceria, eu comecei a trabalhar com uma colega, que foi minha chefe em banco, que eu fui bancário, e ela já fazia a previdência. Aí comecei a ajudá-la, bater papo, aprender com ela e tal. E hoje, assim, nós continuamos muitos amigos, continuo fazendo previdência, ela também, e eu agradeço muito a ela isso também. A doutora Yara Couto, aqui do Rio de Janeiro, gente maravilhosa, e que me ajudou. Fora, né, aquela coisa que é nossa, de curiosidade. Como é que faz isso? Ih, rapaz, é difícil. Então vamos fazer. Eu lembro que em 94, 95, nossa, cara, sim, tem anos, né, Alexandre? Não existia nada disso. O nosso trabalho, cara, nossa senhora, Alexandre. Eu lembro, tinha, não sei se aí no Sul teve, né? Supermercados Sendas, que era aqui no Rio, tinha umas bolsas de papel que os clientes pegavam. Hoje é sacolinha, né? Antigamente era papel. Levava e deixava na mesa para a gente analisar a vida do cara. Nossa Senhora! Aquilo levava mais ou menos 10 dias para botar em ordem, ver o que era o direito, se tinha alguma coisa, se poderia ajudá-lo.
Então, assim, no passado era muito, muito, muito complicado, mas é muito gratificante, porque você estava ali iniciando um estudo, é isso que eu sempre pensei e tento passar, de fazer a diferença na vida daquela família. Nossa, Perfeito. quando você faz essa diferença, não é nesse momento, né, para hoje, não, é para o futuro. Cara, a pessoa, assim, ela não tem como te agradecer. Essa pessoa, né, ela vira a tua propaganda, o teu marketing, sabe? Quando você faz aquela coisa certa, respeita, atende bem, dá orientação, tudo, uma coisa que é importante também, tudo no nível do cliente, entendeu? O cliente, ele tem que entender. Então, você tem que chegar no mundo do cliente. Perfeito. Isso é da essência, né, essa é a da nossa essência. profissão. Né? É a nossa profissão. Impressionante. Isso é Fantástico assim, isso. muito importante. Entendeu? A gente se desdobra, né? A gente se desdobra em várias espécies de atendimento, várias formas de atender, porque tu precisa realmente te adaptar a contextos, às vezes, de um catador de lixo, né? Desde um catador de lixo que está morando na rua, né? Até eventualmente um empresário, dono de uma grande empresa, um jornalista, uma pessoa conhecida, né? Que fantástico. E Pimenta, uma dúvida que eu tenho, o teu escritório está no Rio ou está em Nova Iguaçu? Nova Iguaçu. Rio é município do estado do Rio de Janeiro. Continua lá. Inclusive, hoje até dei um pulo lá, mas não foi nem no escritório que eu tive que atualizar meu token de certificação digital. Tive que ir lá fazer novamente, porque, para você ver, Alexandre, acho que tinha uns 4 anos que eu não usava. Aí tentei usá-lo ontem, não conseguia. Aí eu fui ver, tinha perdido a validade. Como eu não atuo, né, muito no judicial, o escritório é 99%, 98% a 99% de processo administrativo, então passa muito tempo. E essa linha de trabalho, como você sabe, a gente vem trabalhando e pensando no procedimento que tu está fazendo aqui hoje, olhando, analisando, mas eu já faço esse atendimento pensando no CAGE, na Câmara, daqui a 1 ano, 2 anos. Então, a minha visão de hoje é do que pode vir pedir lá na frente. Claro que é evidente que hoje tem uma diferença por causa do decreto novo, ainda está, né, recém-criado, então, mas a gente não sabe como vai ficar. Certamente vai impactar nas resoluções, né, do Conselho de Recursos, vai ter todo um mergulho ali, né, provável, certamente, né? Mas o que eu acho interessante é que o novo presidente lá, o Marcelo Bosso, é um cara que é da área previdenciária, entende a matéria, e é uma pessoa que já demonstrou em alguma live que eu assisti que ele tem o interesse de tudo que for pacificado no judicial, ele recepcionar no administrativo. Agora, isso foi antes do decreto. Com o decreto eu não sei, mas assim, pelas lives que eu vi e acompanhei dele, nossa, achei muito interessante o que ele falou. Muito mesmo. Mas, Pimenta, estou louco para te fazer uma pergunta, e tenho certeza que muitos que nos acompanham. Né? Por que eu também me incluo? Porque, mesmo sendo um entusiasta do processo administrativo, já tendo, né, dissertado no meu mestrado sobre o assunto, tendo algumas obras e me dedicando a pensar o assunto, na minha prática do escritório, eu não tenho uma atuação assim parecida com a tua, de ter assim, toda a minha demanda voltada ao processo administrativo. Eu tenho, sim, uma atuação preocupada com o processo administrativo, gosto de formular teses, né, no processo judicial, baseadas numa melhor atuação, no perfeccionamento do processo administrativo, mas a minha atuação no escritório está longe, tenho certeza, de ser como a tua. Como é que tu costuma lidar com isso tudo? Assim, eu queria te perguntar assim primeiro, como é que se deu essa vocação? Né? Como é que tu começou a pensar e por que já de plano começou a atuar no administrativo? E como é que se dá isso no teu dia a dia?
na tua estrutura de escritório, no controle dos documentos, dos processos. Tu te pode nos contar um pouquinho? Claro que não, é uma honra. Acho que é a nossa história, né? Então, Com certeza, sem dúvida. isso vislumbra. Como aconteceu. Essa colega, a doutora Yara, ela fazia o processo administrativo e eu comecei a acompanhá-la no INSS, em Nova Iguaçu, e isso foi alguns tempos. E depois eu comecei a participar sozinho, levar documento, ver andamento. É que antigamente, a gente tinha um problema. Antigamente, isso em 90 e pouco, 95, 94, 96, eles distribuíam senha na parte da manhã. Eram mais ou menos, vamos imaginar, 10 senhas a 20 senhas. Se vocês não chegassem e não tivesse mais senha, você tinha que ir para a fila no outro dia. Você tinha que ir embora, não adianta. Isso era você ir embora tipo 8 horas da manhã. Porque às vezes as pessoas dormiam na fila. Entendeu? Eu saía de casa... Eu peguei um pouco essa fase. Então, eu acho que essa fase terminou quando o governo Lula, em 2002 ou 2003, criou o sistema de agendamento remoto, né, pelo 35. Verdade. Eu peguei uma boa etapa, assim, de ter que chegar 4, 5 horas da manhã e de voltar sem ficha, lembro bem disso. Nossa, e isso era terrível. E às vezes, o que acontecia? Nós íamos para a fila, pegávamos a senha e entrávamos no INSS. Só que isso era tipo 7h30, 8 horas. Aí dava 1h da tarde, trocava o turno. Entre meio-dia e 2 horas, tu não era atendida, amigo. Aí você ficava. Você passava o dia inteiro sentado, esperando aguardar a sua vez. Foi assim, fomos atendendo, fomos aprendendo. Aí o que eu comecei a fazer? Levava antigamente, hoje é IN77, mas nessa época era CANSB, que era a Consideração das Normas de Previdência, né? Então eu ficava lendo. Fantástico. Inclusive eu tenho ela até hoje no escritório, está lá com um trunfo, um troféu que eu tenho. E de vez em quando eu me volto lá. Por quê? Esses dias eu tive um julgamento, só assim para tu entender, na Câmara, que eu precisava de um parecer que tinha na CANSB, de tratorista. Olha só, fui lá na CANSB, peguei, tirei a cópia, escaneei, anexei, botei no processo, citei a CANSB, citei o negócio em anexo. Pronto, tranquilo. Ganhei como atividade profissional até 1995, a Lei 9.032. Então, nessa idas e vindas, eu comecei a ficar no INSS, em vez de ficar, sei lá, antigamente o telefone não era de fácil acesso, era muito caro, o telefone não é essa facilidade de hoje, inclusive era até uns tijolões que tinha, enorme. Aí eu levava a câmbio e ficava lendo. E nisso eu fui sentado ali, o que foi acontecendo? Os próprios clientes do INSS, né, que ficavam aguardando também, junto com a gente, que era todo mundo junto e misturado mesmo, vinham perguntar, o senhor é advogado? Só que eu não andava de terno, né, que eu só uso terno quando tem audiência, quando tem congresso e tal. Até hoje isso. Sou advogado. E mostrava, né, um cartãozinho, o senhor pode me orientar? Aí parava ali e começava a bater papo, orientar no que podia, ajudar dentro daquele início previdenciário do que eu podia transmiti-lo. Quando eu não sabia, falar, não sei, só aguarda a sua vez e pergunta. Ah, tá bom, doutor, muito obrigado, só isso aí já me ajuda muita coisa. Então, foi assim. E nesse passar do tempo, fui pegando, claro, experiência, conhecendo os funcionários, que à época também, cara, tinha muito funcionário bom, como hoje ainda tem, com certeza. Infelizmente, hoje nós não temos mais o contato, né? Isso é uma perda muito grande, principalmente para os segurados, porque antigamente, ano passado, até o início desse ano, você ia ao APS, o segurado iria até o APS, aí tinha alguma coisa para fazer, o próprio funcionário orientava como ele deveria fazer. Sendo que hoje não tem mais isso. Nós perdemos essa parte humana,
da relação. Perdemos, Entendeu? sem Então, dúvida. é muito difícil para a clientela do INSS segurado tentar fazer algum pedido sem alguma orientação. Tá? Então, isso complicou muito a vida dessa clientela. E baseado nessas idas e vindas à Previdência, em 97, quando saiu o decreto 2172, que alterou lá, veio regulamentando alguns agentes nocivos, que depois virou 3048, cara, eu fiquei assim, pasmo. Era muita coisa e tinha acabado de acontecer eliminar a atividade profissional, a Lei 9.032 acabou, e posterior, em 96, tudo que for agente nocivo teria que ter laudo. Aí eu comecei a ficar desesperado. Desesperado, Alexandre. Caramba, Imagino, e agora? porque foi uma reforma, né? Eu não atuava em 95, né, ainda, mas eu imagino, né, Pimenta, foi uma reforma pesada, né? Porque talvez mais pesada que essas reformas aqui dos últimos anos, para quem atua na especial, né? Porque de um dia, de uma lei para outra, simplesmente a aposentadoria especial ela é reduzida em 70% o escopo da proteção dela. E olhe, né? E olhe. E olhe lá. Então, o que eu comecei a fazer? Eu lembro que teve alguns funcionários que falaram, cara, olha só. Ele me chamava Pimenta. Também tem uma coisa, né? Sempre as pessoas se me reportavam como Pimenta, por causa do sobrenome mesmo, né? E é mais fácil, né? Marca. Cara, olha só. Marca, sem dúvida. Se você quer aprender Previdência Social, comece a estudar muito. Isso em 96 para 97. Foi a época da medida provisória 15 que fez a mudança. Eu falei, mas por que você está falando isso? Porque agora, o que você está atuando, o que você quer aprender, que é aposentadoria especial, você quer pegar esse lixo, e por quê? Porque na Baixada existiam muitas empresas de agentes químicos, Baia do Brasil, tinha a Simobras, tinha a Simebra, de peças de caminhões, e eu comecei a me especializar nisso. Vi que era uma coisa muito boa que poucos colegas faziam. O que eles faziam? Eles só convertiam até 95 e pronto. Só que eu comecei a estudar e vi que, nossa, tem alguma coisa a mais. Claro que anteriormente, até a emenda constitucional 20, não existia a diferença financeira. Quando passou a existir essa diferença financeira, Alexandre, eu comecei a enxergar muita coisa na frente. Então, o que eu fiz? Em 97, eu fiz o meu primeiro curso em São Paulo com o professor Vladimir Martinez. Nossa, cara, foi uma honra, assim. Nossa, uma honra ter aprendido tudo que, assim, do que eu sei, a maioria das coisas na área da aposentadoria especial e da Previdência foi graças a ele. Que eu lembro que, de umas passagens, o primeiro dia que eu fui fazer aula em São Paulo, né, foi num sábado de manhã. Aí cheguei em São Paulo e tal, e seguinte, carioca, cara, não tem muita formalidade de usar terno. Aqui é um calor danado, né? Claro que onde eu morava, que era Belford Roxo, que é perto de Nova Iguaçu, a Baixada não tinha praia, mas o sol é o mesmo, amigo. Lá só não tem a praia. É pesado. Entendi. Mas fui de camiseta, né? Manga polo e tal, calça jeans, tranquilão. Pô, cheguei lá no dia, cara, todo mundo de terno. Eu falei, meu Deus do céu, tô no lugar errado, né? Padrão São Paulo, né? Padrão São Paulo. Aí eu tô no lugar errado. Tu imagina, cara. Carioca, o que eu fiz? Fui lá pro final da sala. Me esconder, né? Não adiantou. O professor virou, você aí. Aí eu, né? Não, tranquilo, né? E todo mundo olhou pra mim, né? Já sabiam, né? Estava sem terra. Você aí. Aí eu olhei pra trás. Que tá olhando pra trás aí de manga polo. Falei, pois não. O que você tá fazendo aqui? Eu falei, vem aprender. Falei, professor, vem aprender com o melhor.
Mas não é a minha indumentária que vai fazer eu conhecer a Previdência, vai ser o senhor. Cara, dali para cá, pronto. Comecei a assim, fazer amizade com o pessoal de São Paulo. Os caras viraram amigos. Nós fomos assim, mais ou menos 1 ano e 4 meses de estudo que valeu muito a pena. E de lá para cá eu não parei mais de estudar, Alexandre. Nessa situação, tá sempre lendo, acompanhando, estudando realmente a vida daquele teu cliente. É um trabalho, a análise, né, da pessoa é muito importante. Essa primeiro atendimento. Uma certa vez eu assisti a palestra sua sobre Quinis, e eu não esqueço. Sim. Você lembra? E você Lá no ensinando, Rio, né? ensinando Aí os no Rio, colegas. desculpa. Isso, ensinando os colegas a falar: olha, primeira coisa que vocês têm que aprender é entender o Quinis. Hoje vocês têm essa facilidade. No passado nós não tínhamos, Alexandre. O que nós fazíamos, cara? Até hoje eu faço conta na mão. Tem um programa, tenho, né? Som prévio do IBDP, tem um programa tudo bonitinho. Mas assim, numa hora para outra eu estou atendendo, eu vou fazendo na mão. Rápido. O hábito, né? Que eu aprendi lá atrás. Então, Claro. isso fez uma diferença enorme para mim. Saber fazer o cálculo. E como. Que legal. Que legal. A Karen perguntou, né? A Karen Magnus perguntou de quem que tu estavas falando. Karen, o Pimenta estava falando do professor Vladimir Novaes Martinez. O professor Vladimir é um professor de São Paulo, é o nosso professor estudioso mais tradicional, né, no Brasil, tá? Há muitos anos, foi servidor do INSS, e tem mais de 100 obras publicadas, né, sobre Previdência Social. Verdade. Então, uma referência para todos nós, além de uma pessoa muito querida, muito simples. Nossa, né? É muito amável, muito simples, Alexandre. E teve uma época que eu sempre ia fazer curso em São Paulo, né? De 2 em 2 meses eu estava indo. Geralmente era o professor Vladimir, professor Wagner Balera. Então, Vladimir Martinez. Muita gente boa. Tinha o Hélio Gustavo, que hoje está em Santa Catarina. Então eu aprendi muito com eles. Lá atrás, Pardal, Sérgio Pardal, né? Foi quando eu conheci Cacá. Então foi assim, uma história muito boa. E eu lembro que o professor fala, né? Olhe o processo que você está fazendo como se fosse. Eu lembro da minha avó, seu pai e sua mãe. E isso é importante, você analisar com essa visão, porque você começa a dar respeito ao seu cliente, olhando a documentação dele e ir conversando com ele. Né? Hoje, atendimento, ele não pode ser muito rápido. Claro que remotamente não tem como. Mas quando você atende presencialmente, você tem que ter um tempo de, no mínimo, 40 minutos. No mínimo. Para você poder conversar, fazer um checklist, perguntar o que ele fez, saber se ele trabalhou em área rural. Sem dúvida. Isso é muito importante. Você tem que bater esse papo e trazer o teu cliente para você. Quando você consegue isso, nossa, aí, amigo, você pode ter certeza, esse cliente nunca mais lhe abandonará. Porque você está fazendo tudo que é possível. Sem dúvida. Eu quero muito te fazer uma pergunta, só vou antes. Ali eu vi que a Karen deixou um comentário. Imagina, Karen, não peça desculpa. Qualquer dúvida que os colegas, ou pergunta que os colegas queiram trazer. O professor Vladimir, apesar da quantidade de obras e da referência que ele é na área, como ele já é um professor, né, de mais idade, ele não está nas redes, ele não aparece muito, ele é um homem mais reservado. Então, de fato, os colegas que estão entrando na área ou que eventualmente não têm contato com a Previdência, muitas vezes não ficam sabendo dele, né? Porque ele já representa uma geração já de trás, ele é professor há muitos anos, né? Mas segue firme, muito lúcido e ativo. Muito. E isso que assim, que é engrandecedor, né? Ele ainda continua. É igual a professora Maria Helena, né? Doutora Maria Helena Carreira Alvim, ainda continua aí, ela já está na rede, né? Fala e tal. Então, isso é importante para a gente. E hoje,
Nossa, hoje tem tanta gente maravilhosa que Sem você se dúvida. perde. Deixa eu te fazer uma pergunta, olha só. Fala. Como é que funciona na tua atuação, Pimenta, os recursos, assim? Tu utiliza mais a junta de recursos, tu utiliza mais as câmaras de julgamento, as CAGES, tu utiliza mais o conselho pleno, qual é a tua frequência? Daria para dizer que a junta de Claro. recursos teria um perfil diferente da CAGE, talvez, mais para corrigir desvios fáticos do processo, questões probatórias, ou Bem, não? Como é que tu lida com as instâncias recursais do Conselho? então, inicialmente, depois que a gente faz aquela pré-list, né, no processo, no primeiro ato administrativo ali, preparamos já uma entrada, nós já sabemos, eu já aviso o cliente, olha, 99% de nós perdermos, por isso, isso, isso. Mas 1%, doutor, falei, 1% é nosso. Mas, assim, só para ter noção, nessa última década, né, eu ganhei só 2 aposentadorias especial, 2, sem precisar ir para o recurso ordinário ou recurso especial. Nessa última Olha só, década. cuidado importante. Nessa última década. Direto. Tá? Então, isso é raro. 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 Então, e o que é que acontece? Quando você começa a preparar o processo, vem o indeferimento. Muitas vezes, o indeferimento é padrão do INSS. Né? Não atingiu o tempo. Falta de tempo de contribuição. Então, você vai fazer um recurso baseado no que está no processo. Então, geralmente, eu pego. Antes, às vezes, não tinha nem análise do SST, né? Hoje é PMF, Polícia Médica Federal. Eu pegava o formulário, o perfil, fazia, botava lá o que era o de direito dele e pronto, mandava. Mas já pensando que esse recurso ordinário que eu faço, eu já vou pensando na certeza que ele vai chegar à CAGE. Vou pré-questionando, vou falando. Por quê? Hoje, Alexandre, nos últimos 5 anos para cá, principalmente, acontece muitos julgamentos nas juntas, que hoje, o Brasil todo, e na Câmara, às vezes ao mesmo tempo. Então, quando acontece isso, eu mando um e-mail para a junta, falando que eu não vou participar, ou se eu consigo alguma videoconferência de Brasília para aquela junta, aí eu faço defesa em Brasília. Porque, como a Câmara é a última instância administrativa, eu priorizo os julgamentos da Câmara em prol da junta. Então, isso foi uma linha de trabalho que eu fiz. Por quê? Por lá eu tenho quase certeza que eu vou ganhar. Isso é importante. Você preparar o processo sabendo que na Câmara o que eles estão pensando. Ah, mas doutor, como é que o senhor aprendeu isso, a pensar dessa forma? Aqui no Rio de Janeiro, o professor Fábio Zambit, você lembra? Ele foi presidente de uma junta aqui no Rio, e eu aparecia muito, inclusive para assistir no início. Isso é muito importante, porque você via lá pouquíssimos advogados, mas muito poucos. Às vezes, assim, por dia aparecia 2. Muito pouco. E quando eu assistia a julgamento, existia uma discussão entre os julgadores, o representante trabalhador, principalmente trabalhador e do governo. E aprender com o Zambit, né, ouvi-lo, a mediar e falar e intervir, isso foi muito importante. Porque foi uma honra ficar vendo todos esses procedimentos lá no recurso. Depois disso, aí eu comecei a me soltar mais. Em 2005, se eu não me engano, eu comecei a ir a Brasília. Acho que foi a primeira vez. 2005, 2006, não me recordo, geralmente. Foi perto Isso, deixa eu só te fazer uma pergunta. Isso acontecia em razão de reclamações e incidentes de uniformização de caso concreto que tu protocolava em desfavor da decisão da CAGE? Não, isso acontecia em recurso especial, principalmente.
Perdi o ordinário, tinha entendi. julgamento do ordinário e do especial ao mesmo tempo. Entendi, desculpa. Tu estavas na CAGE, não no Conselho Pleno. Não no Conselho ainda. Tá. Então, o que eu faria? Eu já tentava direcionar, porque anteriormente, nós poderíamos consultar a jurisprudência das câmaras, né? Que infelizmente não está mais acessível. Só em algum site, inclusive tem um site, você me permite, de um colega nosso, do professor Beirão, Gustavo Beirão, cara, o site dele ali tem muita jurisprudência, muita coisa boa. Então, isso deu a oportunidade ao professor Beirão a montar no site dele essa linha de trabalho, de oferecimento de trabalho. E eu pesquisava muito, porque quando você jogava, Alexandre, aparecia decisão da primeira, da segunda, da terceira e da quarta. Aí eu queria ruído. Ia lá, procurava ruído só naquela câmara. Como é que estão pensando? Aí eu olhava, pegava umas 15, 20, ficava olhando, né? Porque eu procurava ver outra coisa. Quem era o meu relator? Fulano. Eu ia procurar decisões desse fulano sobre aquele tema meu específico. Ou ruído, ou agente químico, ou físico-calor, ou eletricidade. Isso tudo... Então só para me entender, na fundamentação dos teus recursos especiais para a CAGE, tu não trabalhava apenas o cumprimento da IN, ou do decreto, ou da lei, mas tu também trazia o entendimento, né? Tu trabalhava com entendimentos das CAGES. Toda a jurisprudência, todas, de recurso ordinário e de recurso especial, são jurisprudência do CRPS. No início, em 90 e pouco, eu colocava decisões judiciais, que eu não tinha a expertise, né? Que a gente adquire com o tempo e passar mesmo. A experiência é você aprender mesmo. Citava alguma jurisprudência. Mas depois que eu peguei esse feeling, né? De como trabalhar, de como direcionar, o que estão pensando, eu comecei a direcionar e tentar pegar, inclusive, decisões, como eu falei, do mesmo conselheiro sobre o tema. E isso eu já tinha uma vantagem, porque antes de começar o recurso, eu tentava pedir toda a documentação. O grande problema que nós encontramos até hoje são as empresas que, às vezes, não sabem elaborar ou elaboram mal o perfil, e quando você solicita um LTCCAT não quer fornecer, aí nós temos que pedir para fazer uma diligência, então isso dificulta. Mas você tem que tentar agariar mais provas sempre. Eu lembro que em 2010, eu ganhei um processo de aposentadoria especial baseado no CNIS, que antigamente não aparecia, hoje o IEM, né? De atividade especial no CNIS. Antigamente era o 25, o código 25, aparecia lá, número 25. Mas antes de 2010, não aparecia nada. Tá? Quando apareceu, Alexandre, eu dei um salto, nossa, de felicidade. Aí o pessoal, o que foi isso? Dentro do INSS. Não, vocês não sabem o que está aparecendo agora no CNIS. A informação que a empresa está custeando a aposentação especial daquele segurado. Nossa. Então isso para mim foi assim, uma valia enorme. Claro que por si só ela não garante a aposentadoria, mas é uma prova robusta, junto com um perfil, mesmo que mal elaborado, que aquele cliente estava exposto, porque a empresa pagava o tributo. Então isso foi assim, para mim foi revolucionário, que eu ganhei um processo assim. Na época eu lembro que teve um congresso em Santos, do Pardal e do Cacá, o professor, né, Carlos Renato, Carlos Domingo, Cacá, alguma coisa assim, o nome do Cacá hoje, né? Ele aderiu o Cacá. Domingos, né? Carlos Domingos, né? Eles fizeram o congresso, e eu levei essa decisão para mostrar ao professor Vladimir Martinez e o professor Zambit, que eu ganhei baseado numa prova a mais, que foi o custeio. Assim, foi revolucionário aquilo.
Aí o Zabit, não, bem, bom, eu não concordo muito. Eu falei, não, professor, não é só isso. É mais uma, junto com a documentação que era DS. Não, era perfil professor-gráfico mesmo. Então, isso para mim foi assim, muito brilhante, porque foi uma inovação naquela época, em 2009. Naquela época, né, pô? Hoje está tudo mastigado, entre aspas, né? Muita coisa está facilitada. Eu só vou comentar com o pessoal, porque o público está bem maior de quando a gente começou. Colegas, nós vamos estar sorteando o livro INSS Digital, de minha autoria, junto com o professor Adriano Maus. Para participar do sorteio, tirar um print da nossa live, compartilhar conosco, comigo e com o professor Pimenta, que é o @SérgioPimenta13, né? E segue lá o professor Pimenta, se não seguir ainda, e aí deixa uma mensagem criativa sobre o processo administrativo previdenciário. Faz um desabafo, nós vamos analisar e depois eu faço um contato com aquela que nós entendemos mais criativa para enviar o INSS digital, portanto. Pimenta, e o Conselho Pleno? Tu costuma atuar também? Como é que se dá a atuação do advogado no Conselho Pleno? Alice, quando você... por exemplo, ano passado, eu perdi 4 processos porque o EPI foi eficaz numa Câmara. Aí eu falei, mas não descaracteriza, pelo amor de Deus. É a segunda tese, né, do agravo. Sim. Não elimina. Não, doutor, porque aqui nós entendemos que sim. Temos, inclusive, o enunciado, né? Temos, que era o antigo enunciado 21, se não me falha a memória. Agora é o 12. Eu não lembro de cabeça também. Espera aí que tem aqui. 12. 12 mesmo. EPI 12. 12. Que o EPI não se presume que o EPI, né, elide a exposição ao agente agressivo. Aí o que eu fiz? Já estava formada a banca, né, da Câmara. Falei, tá bom, vou fazer uma reclamação. É meu direito, vou para o pleno. Os 4 foram aceitos. Então, se não fosse esse problema da pandemia, acredito que entraria em pauta esse ano, tá? Mas acredito que vai deixar para o ano que vem. Mas como eu faço? Como já teve uma vez em 2015, inclusive ontem eu estava assistindo uma live da Ana Paula Fernandes, junto com teus conterrâneos, o professor Dais Porta Nova e o Mauro Rauchid. E ela falando, e que eu estava participando, ela inclusive, quero falar aqui só um adendo, Sérgio Pimenta, hoje está fazendo 5 anos que nós fomos brigar no pleno pelo enunciado 35, que eles tiraram. Falei, é mesmo, Ana Paula? Foi logo assim que o Mauro, acho que saiu da presidência, e nós fomos e montamos, mas foi uma coisa já que já estava predestinada a acabar mesmo. Porque... Isso. Mas tu sabes, Pimenta, um fato importante que eu até tinha enumerado aqui para comentar contigo. Primeiro, só vou explicar para os colegas o que seria o enunciado 35, né? A doutora Suzani. A doutora Suzani. Que alegria contar com ela na live. Ela estava conosco lá. Estava lá. Eu não estava aquele dia, muitos professores, advogados ficaram presentes. Eu lembro como se fosse hoje. Foi ímpar aquilo. Foi uma demonstração de muita força. Na verdade, a discussão que se estabeleceu é porque a atuação no nosso Conselho de Recursos da Previdência Social, em todas as suas instâncias, ela nunca vai contra os entendimentos, né, das resoluções, o entendimento dos pareceres da AGU, da consultoria jurídica do Ministério, inclusive dos antigos ministérios. E a discussão que se travou lá é se poderia o conselheiro ter a liberdade decisória, de fato, e não atrelada ao parecer do advogado de uma das partes, que é o INSS. Né? Mas eu te comentei que eu queria conversar contigo, porque tramita uma ação direta de inconstitucionalidade, que é a ADI 5918, que acho que foi interposta por uma confederação, acho que de transportes terrestres, eu não lembro agora,
o nome da confederação, mas é a ADI 5918, em que ela defende, né, e postula seja declarado inconstitucional a vinculação do CRPS às decisões da AGU. A petição inicial não foi recebida por problemas de legitimidade ativa, e semana que vem vai se iniciar no plenário virtual do STF o julgamento da apelação interposta pela Confederação, para ser possível o recebimento da petição inicial e se travar essa discussão. Qual a tua opinião, Pimenta, sobre isso? Eu penso, como é um tribunal superior, não tem vínculo nenhum com o INSS, acho que eles têm que ser independentes mesmo. São nomes. O posicionamento do CRPS é tão inovador, para você ter noção, essa súmula do EPI 21, ela, se não salvo engano, é de 90 e pouco. 1990 e pouquinho, lá, 2000 quase. Então, para você ver, olha quanto tempo. Na época, eu lembro que o presidente era o professor Salvador. Então, naquela época, eles já estavam à frente do judicial. Olha o pensamento. São inovadores. Por isso que eu sempre olhei o processo administrativo, Alexandre, como uma saída. Não é nem por mediação. Por isso mesmo. Por ser muito mais favorável ao direito e ao reconhecimento de todos segurados do que a justiça. Até porque você sabe, está no regimento, a qualquer momento do processo, você pode apresentar uma prova nova. Até, inclusive, antes do julgamento. Então, isso, no processo administrativo, é comum. Eu já apresentei várias. No judicial, não. Existe a formalidade, o prazo. Perdeu, perdeu. Então, e Pimenta, como é que tu costuma fazer, deixa eu te uma curiosidade, o controle dos prazos do escritório, o acompanhamento processual? É diferente de uma rotina judicial, né? Hoje nem tanto. Hoje tem programas, né? Não vou falar quase todos o nome, porque você pede para avisar com 3, 4 dias de antecedência antes da pauta. O programa vai lá, puxa, eu tenho um julgamento amanhã. Amanhã eu tenho um julgamento na segunda Câmara. Chegou na segunda-feira, chegou o aviso desse programa que terei julgamento no dia 13 às 8 horas da manhã. Então, hoje tem essa facilidade. Agora, antigamente, Alexandre, era agenda, amigo. Eu ficava olhando o andamento, ia para o INSS todos os dias, como eu sempre fiz, e isso é verdade. Chegava todo dia, 7 horas da manhã, no INSS, para ver andamento. E só sairia quando eu via meus andamentos. Hoje, eu tenho mais ou menos uns 140, 160 processos de recursos. Imagina eu ficar olhando, tá? Imagina eu ficar olhando todo dia. Hoje eu não faço mais isso. Não tem, mas também é por causa desse programa, que é novo, tá? Mas eu, antes de ter esse programa, eu ficava terça e quinta vendo os andamentos. É muita coisa. E hoje, pior ainda, o sistema funciona, o sistema não funciona, sai, não funciona o SAG, você não tem quase acesso. Então, hoje, quer dizer, entre aspas, esse programa, para mim, me aliviou muito. Eu perdia mais ou menos 5 horas para ver os andamentos do meu processo diário. 5 horas é um dia de trabalho, pô. Eu, quando vou sair para trabalhar, eu volto 2 horas para casa, Alexandre. No máximo. Mas eu chego cedo. Abri o INSS, eu estou lá. Então, isso tudo, você pega a praticidade, a agilidade com a experiência. É isso que tem que passar para os nossos colegas, e principalmente os mais novos, começando, porque eu defendo o processo administrativo.
porque ele é bem mais rápido. Hoje não. Bem mais celere. E você é atendido pelo conselheiro e pelo presidente, desde que ligue, agende, marque. Então, que interessante. Tu costuma praticar, fazer esse tipo de prática, tu agenda a conversa. Sempre. Que é um trabalho de reforço importantíssimo. Sempre. Né? Eu sempre fiz isso quando eu comecei a ir para Brasília. Eu comecei a pedir para assistir julgamento numa Câmara, em outra. Entendeu? Falava que eu tinha vindo do Rio e tal, que eu tenho um julgamento, mas era só à tarde, se eu podia assistir, assistia. E sempre foi. E uma coisa, Alexandre, todos os presidentes, inclusive de juntas, raramente, tá? Posso estar equivocado, um ou outro, no máximo 2, sempre nos recebe muito bem. É um prazer para eles. E para a gente é uma honra, né, cara? Ser recebido. Então, quando você é bem recebido, a casa é sua. E eu me senti assim em Brasília. Eu percebo pela tua fala, e me parece que essa é uma conclusão que eu tiro daqui, e até porque da minha experiência prática eu também penso dessa forma. A atuação administrativa ela não pode ser um bico, né? Ela não pode ser uma atividade assim, ó, tu tens que ter uma vocação. A partir do momento que tu leva o recurso, tu tem que conversar com o conselheiro, apresentar memoriais, tu tem que fazer um trabalho completo. Isso. Para que tu possa ter uma boa decisão. Claro. Né? E você sabendo, né? faz parte. E você falando nisso, eu lembro agora também assistindo uma live da Melissa, esses dias. Vou só te interromper. Acho que tem uma conselheira, Thalita Melchior, prazer em te receber lá na terceira caixa. Nossa, a Thalita, é para tu ver, a terceira caixa é muito boa, a Thalita também, os conselheiros, não deixam mentir, né, cara, para você ver, eles nos recebem, é fantástico, para tu ver, eu nem sabia que ela estava aí. Então não é uma coisa que eu inventei, não. E isso é bom, cara, pra gente, porque não é... Você tira aquele estigma do judiciário. O judiciário, você para ser atendido, você vai sofrer. Mas lá na junta e na Câmara também. Não, você pode até, no momento que você chegar lá, o presidente não poder te atender porque ele está em julgamento. Beleza. Mas pergunta se ele vai atender hoje ou se quer marcar um outro dia. Ele vai prontamente falar. Isso fez uma diferença muito grande para a gente, entendeu? E essa aproximação. Eu hoje me sinto assim, vou falar a verdade, parte do CRPS. Eu me sinto como se fosse um servidor, um funcionário do CRPS, porque de tanto tempo de prática, né, são 15 anos, mais ou menos, 14, 15, de fazer defesa em Brasília, que eu conheço todos os secretários. Vou lá, peço. Aí, o processo está demorando, doutor, nós só vamos poder botar esse processo na cronologia do mês tal. Então, aí você já sabe, entendeu? A pessoa te conhece. E isso fica mais fácil. E você começa a trabalhar de acordo com as câmaras. Você sabe como cada uma funciona e como são. E isso, cara, os presidentes, sim, são gente maravilhosa. E todos entendem. E hoje, todos os conselheiros das câmaras são bacharéis. Então isso fez a diferença. Olha como está valorizando os conselheiros. Sabe? Hoje você tem o professor Gustavo Beirão. Hoje você tem várias pessoas ali dentro do conselho do CRPS, o próprio presidente, o próprio vice-presidente, o Fernando Maciel, são pessoas inteiramente da área. Sem dúvida. E com muita vontade, né, de fazer a diferença. Nossa. Muita vontade de fazer a diferença. E eles têm demonstrado isso, que eles querem fazer essa diferença. Eu costumo falar assim, o Manel Dantas, o presidente Manel Dantas, um grande amigo nosso, ele revolucionou com o INSS, né? Ele lançou o e-recurso, tal. E hoje, o BOF, teve o André Veras, teve a Ana Cristina,
teve outros, claro, mas hoje essa equipe que está com o presidente e o vice, nossa, os caras estão fazendo a diferença e vão fazer. Eu acredito muito num processo, Alexandre, pelo menos que eu tenho ouvido, né, em alguma live que eu assisti dele, voltar ao que era, ao processo administrativo se acelere. E talvez, olha o que eu estou falando hoje, talvez o processo inicial até a Câmara ser julgado em 6 meses. Está tudo caminhando por isso, porque o que eu vejo, o que eles estão fazendo, estão preparando isso. E tu achas que isso, Pimenta, vai redimensionar a relação com o processo judicial? Tu acha que tende a haver uma tendência de esgotamento da via administrativa? Ou tu acha que o judiciário vai seguir assim aberto às demandas? Como é que tu vê assim o futuro pensando na atuação administrativa? Olha, Alexandre, assim, tudo depende dessa interpretação desse decreto novo, tá? Ele trouxe algumas coisas que nos assustam e, ao mesmo tempo, reconheceram outras que já estavam pacificadas, colocaram no decreto. Mas vejo que, assim, eu pessoalmente continuo vislumbrando o processo administrativo como o processo. Não é só previdenciário, não. Não é o processo administrativo previdenciário, não. Todo e qualquer órgão, regime próprio, todo e qualquer órgão, quando você começa a trabalhar voltado com o processo administrativo, você aprende uma lei, a 9784. Aquilo ali é a Constituição. Aprendeu aquilo ali, amigo, se você basear, e eu lembro que no início das minhas petições lá atrás, eu falei, nossa, era muito caro, era 11 laudas, cara, 11 olha só, cara, absurdo. Era um absurdo, Alexandre, que eu fazia. Nossa, juro, hoje nossa senhora, sabe quanto eu faço hoje, no máximo? 3. No máximo 3, assim, porque tá pegando o nome na terceira. Entendeu? O que é mais importante, você contar o caso mesmo resumidamente e o que você está pedindo. Porque o direito, você vai botar o artigo, a pessoa, o conselheiro vão saber o que é. E pedido. E uma coisa, Alexandre, eu sempre pedi nas minhas peças anteriormente, destaque de honorários advocatícios na parte administrativa. Esses dias quem lembrou foi a professora Ana Paula Fernandes, que ela falou isso. Pimenta, eu lembro das suas peças porque a professora Ana Paula ela foi conselheira da primeira composição adjunta da 4ª Câmara, quando houve essas separações também, câmaras adjuntas, em Curitiba. Lá foi professor com Rafael Schlick, com o professor Paulo Vitor. A Câmara lá era muito boa, e eu pedia, e eu lembro que ela falava, ela lembrou, porque ela citou assim, doutor Pimenta, não tem previsão legal. Falei, eu sei. Mas por que o senhor pediu? Não temos que começar? Eu lembro, ela virou e falou, mas o senhor é o único que pede isso. Falei, um dia dá certo. Sem dúvida. Pimenta, temos 40 segundos de live, lamentavelmente. O Instagram é só 1 hora, a gente vai ter que encerrar. Pô, que pena, amigo. Quero te agradecer, assim, enormemente pela tua participação. Obrigado por ter vindo, a gente poder conversar. Quem sabe fizemos uma segunda, com certeza. Outra hora. Estou à sua disposição, amigo. Pô, é uma honra conversar com você. Você sabe disso. Para mim, que é um privilégio. Obrigado. A honra é toda minha, o privilégio é todo meu. Eu vou ter que ser indelicado, porque vai cair para a gente poder guardar a live. Show, amigo. Fica com Deus. Um beijo.